Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos para o vídeo de hoje. Estou aqui na Estação Experimental do Ipacera, em Rio Paranaíba, aqui experimentos com manejo de doenças. Mas o vídeo de hoje não vou falar sobre doenças, eu vou falar sobre coleta de amostras foliares para diagnóstico do estado nutricional da batata. Você faz aí coleta de amostras de folha, mas você faz corretamente? E com que você compara esses resultados? No vídeo de hoje é um protocolo de como você deve coletar essas amostras para ter resultados confiáveis, para que futuramente possam ser adequadamente trabalhados com estatística, e aí você equalizar, melhorar o seu programa de adubação. Após a vinheta, confira o nosso vídeo de hoje. Algumas carências nutricionais são consideradas ocultas e mesmo em lavouras muito bem nutridas, elas podem não ser percebidas visualmente ou podem não ser bem diagnosticadas pelas amostras de solo. Quando as produtividades médias são altas, se justifica fazer análise de folha para que a gente consiga refinar o programa de adubação. Para a gente fazer essa análise, esse contexto de diagnóstico nutricional, é importantíssimo a gente fazer o procedimento operacional padrão de coleta das amostras, para que você tenha comparação de dados, consiga comparar dados. Vou fazer uma analogia. Quando você vai fazer o exame de sangue, você tem lá um período de jejum, tá? Para você fazer isso, para determinar, por exemplo, glicose. Então tem um procedimento, um volume de sangue, um tempo de jejum, tudo isso para analisar e poder comparar se sua glicose está boa ou não. E aqui funciona do mesmo jeito. Falado isso, um aspecto fundamental é quando você deve coletar as amostras de folha. Quando? Quando é na tuberização plena. Mas o que é a tuberização plena? Eu quero mostrar esses tubérculos que estão aqui embaixo. Observe. Isso daqui é tuberização plena. Então, para vocês terem ideia, eu vou botar aqui o tubérculo na mão. A gente lavou ele para vocês verem. Olha aqui, ó, na minha mão, eu tenho que colocar aqui uns 5, 6 tubérculos para encher só a palma da mão. Então, são tubérculos que eu diria assim, eles são maiores do que um ovo de codorna. Esse daqui é mais ou menos um ovinho de codorna, esse aqui está dando quase 2. Então não pode ser quando a tuberização está muito no início, tá? Essa aqui é uma batata semente tipo 2. Ela está com seus 12, 14 tubérculos por cova, é orquestra. Você não pode coletar quando está muito no início e nem como ele já avançou. Quando ele está passando muito ali, a maioria dos tubérculos já está maior do que um ovo de galinha. Está dando quase 3 ovinhos de codorna ali de comprimento. Por quê? O máximo de nutrientes na parte aérea, de concentração, normalmente se dará naquela fase ali. Quando os tubérculos avançam, você já tem assim, uma grande dreno dos tubérculos, tirando nutrientes da parte aérea. É como se você estivesse alterando o período de jejum da planta. Tá? Então o período de jejum da planta, digamos assim, é você garantir que está na tuberização plena. Então tuberização plena. Você vai enxergar aí numa batata tipo 2, tipo 3, entre 8 e 15 tubérculos, mais ou menos. A maioria dos tubérculos está do tamanho de um ovo de um codorna, um pouquinho mais. Outro detalhe, observe aqui o aspecto vegetativo da lavoura. Normalmente, ela está fechando linhas, olha aí, ó, fechamento de linhas. E normalmente, nas hastes principais, nós vamos ter aí entre 12 e 15 folhas, tá? Então, vou pegar aqui, ó, então a haste principal, daquela que sai lá de baixo, a haste vigorosa. Se eu contar aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 folhas aqui. Algumas plantas com 15 folhas já. Então, geralmente, você vai ter de 12 para 15 folhas na maioria dos casos. Um outro detalhe que você tem que ficar muito atento, não é só olhar o fechamento de linha. Porque o fechamento de linha com a tuberização tem muito a ver com a idade fisiológica da semente. Obviamente, se a semente estiver cansada, a batata pode ter um atraso na tuberização. E com isso, ela está assim, com muito vigor, às vezes ela já tem aqui as 14, 15 folhas, mas o tubérculo ainda está bem no início de tuberização.
Então você arranca, você tem que olhar se a planta está tuberizada. E uma coisa muito interessante, ó, um bom sinal é quando a batata floresce. Normalmente quando a batata floresce, os materiais que têm florescimento evidente, diz assim, ó, cessou o número de folhas. A planta emitiu todas as folhas que ela tinha para emitir. Se ela florou, ou pelo menos emitiu o botão floral, né? Fechou linha, e você verifica os tubérculos desse tamanho, tá tudo ok. Como eu disse, se a batata é mais dura, você tem que arrancar a batata e conciliar o máximo de crescimento vegetativo com os tubérculos, em sua maior parte, ali do tamanho de um ovo de codorna, mais ou menos, tá bom? Então esse daqui tá no pleno, ó. Batata fechou linha, tem florescimento, tamanho de um ovo de codorna. Aí eu falei para você o quando. Então esse é o momento. Agora, qual folha eu devo coletar? Quase sempre na batata, pegando aqui de novo essa haste principal, ela tem um tufo de folhas, que está aqui. Que se eu pegar esse tufo de folhas, o que é tufo de folhas? Observe que essas folhas aqui, ó, elas estão abertas e estão mais ou menos na horizontal. Olha aqui, observe essa folha, essa daqui, está na horizontal. Tá vendo que essas, bem da ponta aqui, ó, elas estão para cima, formando uma espécie de um tufo de folhas, que se você chegar com a mão, elas cabem aqui, ó, todas na mão. E sobra uma folha para fora, que é essa daqui, ó, você vai coletar. Essa folha, se eu fizer por contagem, 1, 2, 3, 4. Normalmente, eu vou coletar a quarta folha. E por que a quarta folha? Teve um supervisor nosso que perguntou, por que a quarta folha? Essa folha, gente, olha aqui a posição de onde eu tirei ela na planta. Então vamos entender aqui um pouco da fenologia e fisiologia da batata. Aquelas folhas que estão aqui embaixo, ó, estão plenamente expandidas, mas observe aqui, elas estão no ambiente sombreado, não produzem o máximo de fotossíntese. Já essas folhas aqui do ápice, elas estão no ambiente com luz que poderia maximizar a fotossíntese, porém, os tecidos ainda não estão todos formados e tampouco a maquinaria fotossintética está madura. Então a planta tem uma exposição boa, mas não está bem formada. Já a quarta folha e a quinta folha são folhas que estão expandidas, estão grandes, elas estão plenamente expostas ao sol. Então, folha madura, exposta ao sol, ela consegue fazer o máximo de fotossíntese. Então são folhas em que a atividade metabólica é muito alta e por isso são as folhas indicadas. Quando você botar a mão no tufo, se você ficar em dúvida se a folha expandida é a quarta ou a quinta, tem problema? Não, tá? É entre a quarta e a quinta folha. Mas normalmente, se você segurar o tufo de folhas, vai sobrar a quarta folha. Se vocês olharem aqui também, essa folha não está no tamanho final para dizer que ela está 100% expandida. Porque a partir de 70% do tamanho final da folha, eu já posso considerar que a folha está expandida, tá? Ela já consegue fazer altas taxas de fotossíntese. Então, coleto essa folha. Essa folha, eu vou coletar essa folha aqui nessa posição. Quantas folhas dessa eu preciso? Em torno de 30 folhas a 40 folhas, mas pelo menos 30, por talhão homogêneo. E o que é talhão homogêneo? Talhão homogêneo é a mesma variedade, o mesmo tipo de solo, a mesma adubação. E é claro que na batata é muito comum nós termos tamanhos diferentes de semente. Você vai coletar nos tipos que são mais comuns. Quais os tipos que são mais comuns? O 2 e o 3. Às vezes você tem um talhão que tem pouca batata tipo 1, pouca batata tipo 4, não precisa coletar. Você vai coletar no 2 e no 3, por exemplo, que tem mais área. Agora vamos supor que você teve um campo de semente que a maioria das batatas foram da classe 1. Então você tem 70, 80% do seu cultivo é tipo 1. Você coleta só na tipo 1. Então você não vai coletar na exceção, você vai coletar na regra. Se você chegar à situação do talhão ele ter dois tamanhos de semente na mesma proporção, exemplo, tem um pivô de 100 hectares, metade é tipo 2, metade é tipo 3. Você pode separar em duas metades e fazer uma amostragem do tipo 2 e outra amostragem do tipo 3, tá bom? Então, talhão homogêneo está aí falando o que é. Mesma variedade, tipo de solo, programa de adubação e a batata semente tamanho mais comum que está dentro da área. Se você tiver ali uma 2, uma 3 com aspecto vegetativo, tuberização muito próxima, pode coletar junto? Pode coletar junto, tá? Desde que esteja toda na mesma fase, pode ser coletado junto também. Agora, se tiver um 2 muito diferente do 3 e ambas são meio a meio, você separa em duas amostras.
O que eu vou fazer com essa folha? Quando você for coletar, você tem que levar esse kitzinho aqui para o cultivo. Eu quero que você leve uma prancheta, aí dentro da sacolinha de plástico, que vai estar aqui na sua capanga, você vai colocar algodão, aqui no meu caso já está molhado, você vai colocar algodão seco. Você vai ter uma garrafinha com água e o saquinho. Por que você tem que carregar isso para o campo? Olha aqui, ó, poucos minutos que eu coletei a folha, olha aqui ela já murchando. Senão não tem jeito de limpar a folha. Então você vai, assim que tirar ela da planta, você vai pegar o algodão, embebido em água limpa, tá? Água de filtro, e vai limpar a folha, ó. Vai passar, porque quando ela está túrgida, ela é fácil de limpar. Se eu tivesse limpado assim que eu tirei da planta, é bem mais fácil. Estou limpando aqui a folha. Vai limpar as duas laterais da folha. Principalmente se você notar resíduo de defensivo. Tá? Alguns defensivos podem gerar contaminação na folha. Você limpa o lado de cima. Vira a folha. E limpa todo o lado de baixo. Com a folha túrgida sempre é mais fácil, viu? 1 minuto aqui, o sol está bem quente. Como é que a folha já fica mais difícil de você ir limpando os cantinhos dela. Limpa o pecíolo. Esse aqui é outro detalhe. As nossas amostras serão todas com pecíolo. Então, a folha é composta pelo limbo, que é essa parte aqui da folha propriamente dita, né, que todo mundo fala. E essa parte aqui que é o pecíolo. Você pode ter a amostra com ou sem o pecíolo. As nossas amostras serão com pecíolo. Você vai quebrar ele rente lá no caule aqui, ó, e a folha inteira. Você vai pegar essa folha, 30 no caso, né, entre 30 e 40 delas. Aí você volta isso aqui lá para sua capanga, põe o algodão lá dentro. Aqui, ó. Olha aqui a cor do algodão. Olhando aqui, parecia que a folha estava limpa. Olha a cor que fica o algodão. Você vai colocar aqui dentro do saquinho. Coloquei dentro do saquinho a folha. E vou seguir para o outro ponto, que não pode estar em borda, beira de estrada, lugar sujo, tá? Aqui, ó, eu vou pedir para pegar de perto aqui. O que tem que ter no saquinho? Então vamos ler aqui comigo, ó. Produtor, nome da fazenda, qual que é o talhão, né? Nome do pivô, do talhão, como queira. Qual que é a variedade e qual que é o tamanho de semente. Isso aqui é muito importante para nós. Variedade e tamanho de semente. A data que coletou. Quais análises que você vai pedir? Macro e micronutrientes. Vai pedir essas duas amostras aqui, tá bom? Aí, você fez lá, passou, andou a lavoura, coletou os seus 30, 40 folhas. O que você vai fazer com essas amostras? Se na fazenda tiver estufa de secagem, você vai colocar essas folhas secar por 2 a 3 dias a 60 graus Celsius. Sempre em saco de papel. Saco de plástico é só aqui que você colocar a sua capanga aqui. A folha sempre é condicionada em saco de papel. Por quê? Aqui já vai perdendo água e evita criar bactéria. Saco de papel. Você vai levar e vai secar 2 a 3 dias a 60 graus Celsius. Em estufa que circula ar. Tem estufa que circula ar, tem umas que não circulam. Ah, mas eu não tenho estufa de secagem com circulação de ar na fazenda. O que você vai fazer? Você vai chegar numa sala limpa, nem pensar que essa sala seja no defensivo, no cômodo de adubo, jamais. Lugar limpo, ciado, limpo. Você vai tirar as folhas lá de dentro, vai estender essas folhas. Pensa em uma folha, um papel qualquer aí, tipo cartolina, um papel. Ou pode ser até um jornal. Você vai estender essas folhas, colocar elas tudo organizado, coloca debaixo esse saquinho de papel para você não perder a identificação. E deixa essas folhas numa bancada, secando ali por 2, 3 dias. Ela vai perder aquela água mais superficial, para não ter perigo de mofar. Você põe elas aqui dentro do saquinho de novo e despacha para o laboratório. Sempre saquinho de papel. Nunca vai botar isso aqui no plástico. Saquinho de papel, você põe dentro da caixa de papelão e manda para o laboratório, se caso for despachar aí por transportadora, por correios, tá bom? Ou tem a terceira alternativa. Você coleta isso no campo, já leva direto para o laboratório que for ser empregado. Aí vai depender da praticidade de um caso ou de outro, tá bom? Então, mais uma vez, registra aí as informações que tem que ter. Produtor, fazenda, talhão, variedade, tamanho da semente,
e as análises solicitadas, que é macro e micronutrientes. Deixa eu ler aqui se eu esqueci alguma coisa. Esqueci. E a data de coleta, tá? Então siga esse padrão na identificação para que a nossa equipe consiga processar esses dados. E o que a gente vai fazer com esses dados, gente? Tá? Só aqui um resumo, a gente vai ter outro vídeo no futuro mostrando melhor sobre isso aí. Mas com esses dados, a gente vai trabalhar com relações estatísticas e identificar por métodos de estatística multivariada se tem algum nutriente que pode estar causando limitação, mesmo numa área que apresenta produtividade alta. A partir disso, eu posso gerar fatores de ajuste, por exemplo, para aumentar ou para reduzir a adubação pré-estabelecida para determinado nutriente. Às vezes a gente está concebendo uma determinada dose de nitrogênio, por exemplo, com base em modelagens que nós temos, e lá na sua propriedade, por uma questão de mais ou menos estoque de nitrogênio, solo com mais ou menos estrutura, aquele modelo pode não estar extremamente bem calibrado. E aí, fazendo essa diagnóstico nutricional, a gente consegue, em safras seguintes, melhorar a recomendação de nutrientes. Alguns nutrientes, a gente consegue até te dar um feedback na própria safra. Mas, como vocês viram, a gente vai coletar na plena tuberização, que acontece entre 30 a 40 dias na maioria das variedades. Aí você vai secar, vai mandar para o laboratório, tem o tempo de retorno, vai se passar pelo menos 15, 20 dias. A batata já vai estar lá com seus 50, 55 dias. A depender do nutriente que eventualmente seja diagnosticado como deficiente, por exemplo, não dá mais tempo de correção naquela safra, mas melhora o programa para frente. E você não precisa de esquentar a cabeça, né? O técnico que estiver vendo isso daqui, mas não vai dar para corrigir na mesma safra? Você está pensando na falta. E se eu estiver falando do excesso, como é que você vai tirar? Então, assim, essa diagnóstico nutricional foliar, ela é uma ferramenta de gestão estratégica. Ela vai melhorar consistentemente o programa de adubação, mas não significa que ele vai ser feito naquele exato momento que nós estamos coletando, tá bom? Então, tá aí as dicas, o método de como a gente deve fazer a coleta das amostras foliares. Se você tiver dúvida, pode entrar em contato comigo, com qualquer um dos técnicos da nossa equipe, e a gente tira dúvida para você fazer corretamente a amostragem. Se a amostragem não foi feita correta, a gente não consegue ter um resultado confiável para posteriormente trabalhar os programas de adubação com eficiência aí para sua unidade de produção. Um abraço e até o próximo vídeo.